Uma breve consideração da história da Igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam a sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens de sua geração. Quando metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até neste último dia. Há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta da noiva, porque a voz de Deus estará nele. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, esta noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, você tem mais Bíblias do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, e em troca tenho que me recusar a honrá-los, vomitá-los, pois me causam náuseas. Agora, qualquer que sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago, se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa, indispensável para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente, melhor que ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada, ela não é mais a voz de Deus para o mundo, ela sustentará o que é, porém Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dizemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 17 e 18. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Agora, considere a primeira frase deste versículo:
como dizes. Veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse que os versículos 16 e 17 significam. Embora eles o digam, isto não o torna correto. A Igreja Católica diz que ela fala por Deus, afirmando que ela é a segunda voz de Deus. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente, é o que não posso entender. Porém, eles produzem de acordo com a semente que está neles, e nós sabemos de onde veio esta semente, não é verdade? A igreja de Laodiceia diz: rica sou, e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Esta foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma, e isso é o que viu. Ela disse: rica sou. E o que significa? Que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de Tiago, capítulo 2, versículos 5 e 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual, porém todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos, são os pobres que predominam o corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riquezas, sabemos apenas uma coisa: Icabode. Isso está escrito sobre seus portais. Não se pode negar isto é a palavra. Por falar a respeito da riqueza, a igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicam em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e mais atraente. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões. E esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível, porém, eles esperam que este pequeno tempo despedido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas, poços de petróleos e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro nos fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isso e permanece com seus grupos de pressão. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isto nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresa nas igrejas para cuidar das finanças. É isto o que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócios? Pode-se certamente ver que Deus disse:
Tu dizes que és rico ou nunca disse isso?